O livro mais célebre de Mário de Andrade é Macunaíma. Macunaíma se tornou um ícone da cultura brasileira, porque é de fato uma reflexão muito interessante que Mário de Andrade fez sobre a identidade brasileira. E isso era uma coisa que corria na época dele entre os intelectuais, uma espécie de um quase consenso. Ele expressa a ideia de que o Brasil tem determinadas dificuldades na construção da sua identidade, um determinado perfil, um determinado caráter que é difícil de ser precisado. De onde ele dizer que Macunaíma era um herói sem nenhum caráter. Não que tivesse um mau caráter, mas que não tinha propriamente um caráter. Ele refletia sobre isso, que outros críticos da época, outros intelectuais, diziam ser um problema de deformação ou de um problema moral brasileiro específico. Então, o livro dele é uma reflexão correta sobre essas questões do Brasil. Cavalcante Proença escreveu um livro interessante sobre Macunaíma, que é o Roteiro de Macunaíma, onde ele analisa a pesquisa que Mário de Andrade fez, uma pesquisa muito interessante, né? Ele mostra como Mário de Andrade construiu o seu personagem e construiu a sua narrativa, né? E onde ele mostra a profundidade da intelectual de Mário de Andrade ao tratar do tema ou do personagem Macunaíma, porque não só ele fez uma pesquisa, mas Mário de Andrade era também um folclorista e conhecia muito as questões sobre as quais ele escreve no livro. Vocês sabem que a história é a história da busca de Macunaíma pela sua Muiractã, que tinha sido roubado por um gigante, Venceslau Pietro Prietra, que morava em São Paulo. E a busca dele para a recuperação desse amuleto, né, é a tônica, a base a partir do qual Macunaíma, seus familiares e os personagens vão experimentando os elementos do folclore, da identidade brasileira, do pensamento brasileiro, os problemas da identidade, das características da sociedade brasileira. Então o livro é um livro que virou filme famoso e é uma obra importante. Nós diríamos que Mário de Andrade é muito profundo ao tratar da personalidade do brasileiro, da fragilidade moral do brasileiro, da dificuldade de uma definição identitária do brasileiro em forma. Mas eu não diria assim que ele fosse totalmente bem, muito feliz ao tratar da identidade em espírito. É certo, como Mário de Andrade aponta, que há muito de indígena na identidade brasileira, que há muito daqueles povos tupinambás, dos índios que viviam aqui no litoral. Ele, aliás, ele fala até baseado em relatos de índios até ao norte, na verdade, né, da região da Guiana. Ele, Mário de Andrade, quando pesquisa, mas o universo cultural, o universo religioso é o mesmo, né? É análogo, é similar. Há muito de índio na identidade brasileira e nós aqui já várias vezes comentamos como a sociedade brasileira ela foi construída em cima desse universo indígena prévio. Mas Mário de Andrade não trata das características espirituais mais profundas, também igualmente profundas, que são as cristãs da sociedade. Então é muito interessante que ele fala de uma formalidade amoral do brasileiro, mas quando ele passa para a espiritualidade, ou seja, para os fundamentos, ele acaba derivando exclusivamente para uma visão poética das origens indígenas da identidade brasileira. Ele como que abstrai, ou releva, ou não dá devida importância às origens cristãs do Brasil, né? Ao cristianismo messiânico brasileiro, ao cristianismo sebastianista, nós diríamos assim, a esse cristianismo em parte jesuítico, ou seja, tridentino, em parte pré-tridentino, porque a formação cristã do Brasil vive entre esses dois extremos, né? Entre uma cristianidade moralista, pós-Concílio de Trento, e uma cristianidade, um catolicismo estatal, oficial, muito leniente em matéria moral. E esse aspecto, como a gente já falou aqui no nosso último vídeo, quando nós falamos como o Mário de Andrade
ele, ao analisar o Tristão de Ataíde, que era um pensador católico, como Mário de Andrade, ele de alguma forma desconsidera a importância da igreja no Brasil. Em Macunaíma, a mesma coisa, né? Ele desconsidera não propriamente apenas a importância da igreja, mas também a importância do cristianismo. Então, ele faz o seu personagem, Macunaíma, quando Macunaíma se redime, né, no final, quando ele morre, quando ele ascende, ele faz Macunaíma retornar para um universo religioso simbólico indígena. Quando, na verdade, embora os elementos indígenas sejam importantes na história brasileira, no imaginário religioso brasileiro, como mostram as pesquisas, o brasileiro sempre retorna para um universo imaginário cristão, mesmo que seja, muitas vezes, com um olhar indígena. Mas essa, me parece que é uma questão doutrinária do próprio Mário de Andrade, né? E do movimento modernista, e de todos os modernos que naquela época, a esquerda, principalmente, procuravam fazer a crítica da sociedade brasileira tal como ela estava se configurando no limiar dos anos 20, 30, né? Que é um período de revoluções, é um período de grande tragédia em escala global, de grande crítica ao que está estabelecido. E nesse sentido, me parece que embora o final de Macunaíma seja poético, a sua transformação em estrela, ela não necessariamente acompanha as expectativas messiânicas, embora transformar-se em estrela também seja, claro, um tema bíblico, mas não da forma como Mário de Andrade entende, que tem mais a ver com a ascensão dos heróis civilizadores indígenas ao universo de estrelas, etc. Então isso me parece que é um ponto assim político de Macunaíma, né? Contém aí uma crítica a determinados elementos da identidade brasileira, e é uma crítica que, se nós pensarmos assim com uma certa frieza, é uma crítica que, embora importante do ponto de vista da política da época, não tem força o suficiente para transformar essa realidade espiritual brasileira. Então, o livro de Macunaíma, ele expressa um determinado aspecto da vida brasileira, mas ele não consegue compreender em sua profundidade a alma brasileira, os impasses, as angústias que existem no Brasil entre uma espiritualidade cristã profunda e uma vida, muitas vezes, amoral ou imoral. Essa constante, essa tensão, ele não resolve em Macunaíma, ao meu ver. No entanto, Macunaíma é uma tentativa literária relevante de se alcançar uma explicação, um entendimento da fragilidade moral do povo brasileiro, ou do que ele dizia da falta de caráter específico do povo brasileiro. É claro que nós podemos dizer assim, o que ele chama de falta de caráter é uma falta de moral, e nós diríamos até, e poderíamos dizer que existe um caráter, mas é um caráter paradoxal e que gravita entre uma profunda espiritualidade e uma ausência de moralidade. Mas, de qualquer forma, é um texto que será sempre considerado como um dos principais momentos da busca de entendimento da cultura brasileira sobre a natureza do Brasil. Então é um livro que, sim, merece ser lido e discutido.